Boa noite, pessoal. Iniciamos mais uma vez nosso encontro virtual, a nossa doutrinária virtual. E dessa vez temos como convidada nossa amiga Marta Fonseca, que vai trazer um tema muito interessante, né? Reflexões sobre apego na visão espírita. E antes de iniciar o nosso encontro, né, deixa eu permitir a entrada do pessoal. Eu gostaria de convidar todos para uma prece, que a gente possa, nesse momento, aquietar nossa mente, nossa respiração, que a gente possa nos desligar das preocupações externas e nos concentrar no momento presente. Vamos esquecer as preocupações do futuro, as ansiedades, vamos esquecer os apegos ao passado, aos acontecimentos. Vamos nos concentrar no momento presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentações, livrai do mal. Amém. Deus, nosso Pai Celestial, que essa reunião seja um momento de aprendizado, de reflexões, que esse momento seja um momento inspirador, que nós possamos adquirir novos conhecimentos que contribuam com nossa evolução espiritual. Que o Senhor nos permita sempre aprender um pouco mais com as lições de cada dia. Que o Senhor nos ajude para que possamos sempre ter sabedoria em nossas decisões. Muito obrigado por tudo, Deus. Assim seja. E nesse clima de prece, de conexão com o divino, eu convido a nossa querida amiga Marta a iniciar a sua palestra. Então, nesse momento, eu passo a palavra para você, Marta. Obrigada a todos. E é sempre gratificante nós podermos partilhar momentos em que a gente abandona todo o ego, a gente abandona toda aquela ideia de que sabemos tudo, para podermos nos permitir aprender nesse compartilhamento um pouco sobre nós mesmos. É interessante que quando surgiu a sugestão do tema apego, né, eu achei desafiador, porque no momento em que nós vivenciamos, em que o ter é muito mais importante do que o ser, em que nós nos apegamos a conceitos, nós nos apegamos à condição social, nós nos apegamos a tantas situações que nos tiram um pouco do contexto e do nosso propósito, né, de vida. E o mais interessante de tudo é que eu me questionei, eu disse, mas foi tão pouco tempo para poder falar sobre um tema tão profundo. E a espiritualidade me disse, mas você está sendo preparada há muito tempo, porque o desapego, que é justamente a polaridade do apego, você está sendo levada a exercitar dia após dia. E quando a gente passa a analisar o nosso dia a dia, a gente percebe que sim,
Nós estamos a todo momento sendo convidados a dar o nosso testemunho de fé, ao nosso testemunho de amor, a praticar o evangelho e buscar dentro de nós o que há sempre de melhor. E uma das frases que me chamou a atenção, né, eu não me recordo exatamente qual livro neste momento, mas eu sei que é do Espírito Hamed. Ela diz o seguinte: apego é a não aceitação da impermanência das coisas. E eu parei para refletir sobre isso. Não aceitação, né, da impermanência das coisas. Porque nós ainda estamos na condição de querer que tudo fique para sempre conosco. Sejam as coisas materiais, sejam as pessoas, sejam as situações, as condições em que nós vivenciamos, nós estamos fadados a não querer deixar ir. Inclusive, nós nos apegamos até à dor, ao ponto de nós ficarmos naquele sentimento de sofrimento durante muito tempo. É aquela velha frase que diz: a gente fica olhando para a porta que se fechou e não percebe a janela que se abriu. Por quê? Porque nós não nos desapegamos daquilo que precisamos deixar ir. Né? Então, a não aceitação da impermanência das coisas é a gente querer que as coisas sejam exatamente como a gente idealiza, como a gente acredita que é necessário ser. E aí ele continua: na terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. Então, enquanto nós temos esse conceito material de vida, em que nós acreditamos que para existir precisa a gente tocar, que para existir a gente precisa materializar, nós percebemos, né, o quanto ainda nos apegamos, né, o quanto ainda nos apegamos às coisas, o quanto nos apegamos àquilo que é, né, e não o que está. Não olhamos como está. Hoje eu estou Marta. É transitório, porque o nosso tempo na Terra é transitório. Né? Eu estou em uma profissão, eu não sou a profissão. Né? Então, nós percebermos que muitas vezes a vida vai nos levar a determinados tipos de mudança e vai nos mover daquele lugar em que nós estamos. Nós vamos ter momentos em que vamos precisar sair da condição em que nos encontramos para que a gente consiga ter uma nova perspectiva acerca da vida, para que a gente tenha uma nova compreensão sobre a caminhada que empreendemos na Terra. Né? E aí ele continua: o apego é a memória da dor e do prazer, ou do prazer passado, que carregamos para o futuro. É interessante que isso me lembra muito um conceito da psicologia, que é justamente a questão de que nós estamos, às vezes, apegados tanto ao passado que nós não conseguimos avançar para o futuro. Quantos de nós ainda está presos a bagagens que nem mesmo tem mais utilidade para nós? Que são bagagens de sentimentos, bagagem de condições, né? E diversas outras situações. E quando a gente fala em apego, é justamente essas correntes às quais nós nos prendemos. Nós, quando eu lembro que tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz assim: vai, deixa tudo que é teu e segue-me, ou seja, desapegue-se. E muitas vezes, quando Jesus pede a renúncia, nós preferimos deixar de segui-lo. Porque renunciar é difícil, abrir mão é difícil. Então, a necessidade de nós entendermos os convites nos são feitos para que nós entendamos o caminho que vamos percorrer. E aí diz, ele, nesse trecho que eu tirei do livro dele, diz assim: atrás de cada sofrimento existe um apego. Né?
Ou seja, nós estamos tão apegados às coisas que muitas vezes acabamos estendendo esse sofrimento. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu, eu tinha como diz, né? Eu era tutora de um cachorrinho, né? O Elvis, e fui tutora dele durante 18 anos. Né? Foram 18 anos de amor, de afeto, de companhia. E há 2 meses atrás eu tive que autorizar a eutanásia, né? Ou seja, eu tive que deixar ele ir. E foi aí que eu percebi o quanto eu era apegada, porque o processo para deixar ir foi muito doloroso. O processo para entender que neste momento a gente precisa desapegar-se, porque ele estava sofrendo, e ficar comigo era uma questão de ego, porque ele já não tinha mais os movimentos das patas. E o mais interessante de tudo é que no dia seguinte eu fui para o centro espírita trabalhar, e de manhã me avisaram que eu estava inscrita em um curso na Federação Espírita. E esse curso era para os enlutados. Só que eu faço parte do atendimento fraterno, e nesse fazer parte do atendimento fraterno, eu não poderia estar integralmente no curso. E o único momento em que eu pude participar de fato era os enlutados por aqueles que acabavam de perder, os enlutados pelos que acabavam de perder os amigos de quatro patas. Então, tudo vai no caminho certo. A gente percebe que o processo de desapegar-se é doloroso, mas nós não estamos desamparados quando nós decidimos começar esse movimento de dentro para fora. Então, o apego ele é todo vínculo com alguma coisa, pessoa, comportamento, crença, né? Que sem o qual a gente não consegue viver. Então, o apego ele não é algo material. O apego ele é sempre psicológico. E ele não tem nada a ver com necessidade orgânica. Então, ele faz se tornar, quando nós nos apegamos a algo, a alguém ou alguma coisa, né? Ou algum sentimento, nós, na verdade, nós fazemos com que aquilo se torne imprescindível na nossa vida, parte da nossa identidade, né? E sem a qual a gente não consegue imaginar que a gente consiga viver. Então, assim, o apego, na verdade, ele acaba fazendo parte de nós de tal forma que nós passamos a acreditar que se nós tirarmos aquilo do contexto da nossa vida, nós não vamos conseguir mais viver. Ou vai faltar um pedaço imenso, né? Então, tem os grandes instrutores da humanidade, eles dizem que todo homem deve se libertar, né, de toda forma de apego. Porque a dependência, de alguma forma, ela vai nos tornar vulneráveis às contingências do mundo. Sem a liberdade de ser, sem a liberdade de agir, nós vamos ficar submetidos a algo ou alguém, certo? E retirar de nós o potencial de ação e de independência. O mais interessante, quando a gente pega o apego na visão espírita, ou pega para trazer para o contexto do nosso estudo espírita, nós percebemos que a primeira forma de desapego que nos ensina no Pai Nosso, né? Porque Jesus, nas instruções das preces, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que quando nós formos endereçar uma prece a Deus, nós formos entrar em oração, fazermos uma prece, que nós devemos nos despojar, nos desligar de todo e qualquer sentimento. Nós devemos nos reconciliar com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós tivemos algum atrito, né, e amamos de alguma forma. E para que dessa forma nós consigamos nos elevar, porque nós vamos ficando mais leves, eliminar bagagens.
tirar as bagagens de toda aquela dor que nós acumulamos, de todas as mágoas que acumulamos, porque nós nos sentimos tão apegados a determinados relacionamentos, a determinados sentimentos, que quando algo muda, nós nos sentimos órfãos. E nós nos magoamos por não ter esse sentimento mais sob o nosso controle. É uma forma de apego, né? Então, é uma forma também de dependência. E a gente pode perceber, inclusive, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em diversas partes, que existem 4 tipos de apego. O apego a objetos e pessoas. É impressionante como nós ainda temos a dificuldade de nos desapegar de coisas. E quando nós percebemos, ao momento em que nós percebemos o quanto acumulamos coisas em nossas vidas, é quando nós decidimos mudar alguma coisa de lugar. Quando nós vamos nos mudar de endereço. Quando nós vamos promover alguma mudança na nossa vida, por menor que seja. Nós percebemos o quanto ainda acumulamos. Né? Nós ainda temos... Outro dia eu fui ajudar na mudança de um irmão meu, que está solteiro agora, divorciado, e eu fiquei assustada com a quantidade de coisas que ele tem. Ele tem contas de 2005, 2006. Né? É o cúmulo do apego. Você se apegar a contas pagas. Né? E isso é o quê? É não querer deixar ir aquilo que já não serve mais. Né? E é isso que o Espiritismo, quando ele nos traz a condição de nós fazermos uma reflexão, olhar para dentro de nós, quando ele faz a gente buscar esse autoconhecimento, é nós tomarmos também o conhecimento daquilo que ainda é necessário para que vai contribuir para o nosso caminho evolutivo. E pessoas, né? Muitas vezes nós confundimos muito o apego, o amor ao apego, porque quem ama liberta, quem ama deixa ir, quem ama não aprisiona. Né? Às vezes as pessoas se apegam tanto às outras pessoas que chega ao ponto de obsediar, a desenvolver uma obsessão de encarnado para encarnado. Porque quer controlar, quer ter, não admite que saia de perto. Chega a ser um amor doentio, porque é apegado. E o amor que liberta é aquele amor, o amor verdadeiro, o amor que liberta, é o amor que é capaz de deixar ir quando o outro já não comporta mais. Nós vivemos ciclos, nós estamos vivendo um ciclo. Nós sabemos que viemos com o propósito de evoluir, com o propósito de nos melhorar. E, consequentemente, com o propósito de nos transformar. E, às vezes, as mudanças na nossa vida, ela também muda o contexto em que nós estamos inseridos. Quantos de nós que estamos no caminho da seara espírita, que tinham um círculo de amizade totalmente diferente do que tem hoje? Porque aqueles que precisaram ir, seguiram. Ficaram aqueles que estavam em harmonia, aqueles que estavam no mesmo momento que nós. Os companheiros, vamos dizer, de devaneios, os companheiros de ilusões, eles não aceitam quando você tem uma visão mais racional da vida, onde você busca melhorar-se e busca mudar determinados padrões de comportamento. É o deixar ir aquilo que não lhe serve mais. Nós estamos em processo de aprendizado, em processo de melhoramento. E muitas vezes vamos precisar fechar portas para abrir outras. Né? Então, o apego a pessoas é justamente quando nós não permitimos que essa mudança aconteça. Quando nós acreditamos que tem que ser como se fosse uma punição para nós mesmos e para o outro. Por quê? A gente só fica o tempo que é necessário ficar. E isso eu trago para o contexto espírita, porque muitas vezes nós nos apegamos a grupos dentro do centro espírita.
Nós nos apegamos a determinados contextos que, quando nos tiram do lugar, nós ficamos meio que balanceados, né? Eu lembro que houve, depois pandemia, houveram algumas mudanças significativas na casa espírita em que eu trabalho, né? Em que eu fui relocada em alguns trabalhos e, a princípio, estranhei bastante, né? E aí eu respirava fundo e dizia assim, Deus, me ajuda, porque está difícil, né? Mas o difícil era o quê? Me desapegar daquele trabalho em que eu estava acostumada a fazer. Me desapegar das pessoas que faziam parte daquele trabalho. E entender que a espiritualidade estava me conduzindo para um outro cenário, para que eu aprendesse, né? Então, é acréscimo de misericórdia quando nós somos direcionados para uma busca de algo melhor. Ou porque já completamos um determinado ciclo e somos levados a buscar um novo ciclo, ou a buscar uma nova caminhada. Nós temos também apego a comportamentos e situações. E nesses comportamentos, eu trago muito a questão da dor, né? Nós nos apegamos muito à situação de vítimas. E não analisamos por que nos colocamos exatamente naquele lugar. Por que, se eu estou aqui como vítima, está batendo, está doendo, por que eu não saio e busco uma posição onde essa pancada não me alcance? Então, nós precisamos entender que a gente se apega às coisas boas e a gente se apega a coisas ruins também. Mas quando nós passamos a nos conhecer, nós começamos a identificar o que nos serve e o que já não nos cabe mais. Porque quando nós professamos uma fé raciocinada. Então, se nós professamos uma fé raciocinada, nós também temos que pensar a nossa condição enquanto espíritos encarnados e até onde devemos ou não estar em determinado lugar, né? Então, se eu estou com um comportamento repetitivo e esse comportamento não está me levando a lugar nenhum, por que eu vou continuar repetindo? Né? Então, quando a gente fala apego na visão espírita, é nós refletirmos acerca de nós mesmos. Nós olharmos para observarmos em que nós estamos nos apegando, grudando, fixando, né? E eu acho interessante quando a gente fala em apego a comportamentos e situações, porque muitas vezes nós estamos em um determinado momento em nossas vidas em que as pessoas se sentem incomodadas ou que nós nos incomodamos com pessoas e que nada fazemos para mudar aquilo. Existe, na verdade, a doutrina espírita, ela nos leva a um caminho onde a gente reflete essas condições, a gente tem que praticar a abnegação, a tolerância, a aceitação, o acolhimento, né? Aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Acolher a todas as pessoas, estando elas em sofrimento ou não. Mas, principalmente, trazer para a nossa consciência, para o nosso estado de consciência, que ainda somos espíritos encarnados e em que, em alguns momentos, nós vamos necessitar do amparo da espiritualidade e do amparo dos amigos, dos irmãos que nos acompanham na caminhada. Né? E até mesmo naquele momento, muitas vezes nós nos sentimos até mesmo, como diz, cautelosos em conversar com os nossos irmãos espíritas, né, em razão do melindre, porque nós também ainda somos melindrosos. Nós ainda, quando alguém vem nos chamar a atenção, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos por aquilo, pela chamada de atenção. Mas quando, na verdade, é apenas a demonstração de afeto, de amor, de cuidado que o outro demonstra para com a gente, né? Então, é comum nós nos apegarmos a determinados comportamentos e situações que acabam nos aprisionando em um lugar e que nós não avançamos apenas porque não estamos atentos
atentos aos sinais que recebemos. E nós temos também um apego a crenças e dogmas, né? Eu achei interessante essa questão do apego a crenças e dogmas, porque é justamente a questão da crença religiosa. Mas não da crença religiosa quando nós temos o despertamento, a fé aflorada, onde nós buscamos vivenciar a religião não como uma forma uma forma impositiva, mas com amor. Né? Por quê? Porque quando a gente fala do apego às crenças e dogmas, é o fanatismo. Né? Então, ter uma fé religiosa, uma fé raciocinada, é justamente equilíbrio naquilo que nós professamos, na nossa fé. Né? E não a prática, a gente precisa combater veementemente qualquer ideia, né, que seja exacerbada ou que coloque a gente na condição de fanáticos. Né? Porque, afinal de contas, tudo que a gente busca, através da nossa mudança de comportamento, através da prática do desapego, que é uma prática diária, nós precisamos estar vigiando diariamente a nossa conduta, a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de nos posicionar no mundo, para que a gente comece a combater a questão do apego. Né? E nós nos apegamos às coisas, quando a gente começa a observar, é impressionante as coisas tão pequeninas que nós nos apegamos. Né? E aí a gente percebe que a gente precisa, assim, fazer não apenas a faxina física, né? Ou seja, da arrumação da casa, de tirar coisas que não servem mais, de desapegar daquelas coisas que a gente... Sabe aquela calça jeans que a gente deixa de um tamanho bem menor do que o que a gente usa hoje e que a gente deixa no armário porque a gente acredita que em algum momento a gente vai voltar a usar aquele número, né? Então, a gente se apega a uma condição que possivelmente poderíamos voltar a vivenciar, né? Então, e também a faxina, ou seja, o desapego espiritual, né? Que é aquele que é sentimento, é o apego que aprisiona, o apego que condiciona, o apego que nos coloca em um determinado lugar em que a gente não se move, né? O apego em que a gente acredita que a gente é detentor de todas as verdades. E a gente não é. E aí vem outro tipo de apego que a gente vê, que é justamente o apego ao prazer. Né? E eu achei interessante que nessa questão do apego ao prazer, a gente tem uma frase que é muito comum a gente dizer: algumas pessoas não comem para viver, elas vivem para comer. Né? E é uma forma de apego. Isso é só para poder trazer, vamos dizer assim, tentar trazer uma analogia, na verdade. Porque quando a gente fala do apego ao prazer, se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz que a felicidade não é deste mundo, ele nos leva a uma consciência de que nós, às vezes, buscamos uma felicidade que não pertence a este mundo. Né? Nós buscamos uma condição e nos apegamos a uma condição que não é do aqui e agora, mas que nós precisamos ir nos libertando para que a gente consiga chegar a um estado de espírito onde a gente consiga compreender que o verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, pertence não ao corpo físico e à matéria, né? Mas ao estado de espírito. Aquele que vem de dentro para fora, que transforma e que faz com que nós consigamos essa mudança significativa em nossas vidas. E o Livro dos Espíritos, na questão 893, ele vai trazer o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Né? E eu só destaquei um trechozinho aqui para ler para vocês, que diz o seguinte, na resposta: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Né? Então, o que eu achei mais interessante é quando diz que é resistência voluntária ao arrastamento das tendências.
né? Ou seja, eu preciso resistir a esse apego. Eu preciso me libertar desse apego para que eu consiga desenvolver em mim, ou me libertar desse, como diz, dessa necessidade de fazer o bem querendo um resultado. Né? Porque muitas vezes, quando nós amamos e nos apegamos porque nós queremos uma resposta àquele amor. Nós cobramos, de alguma forma, uma resposta daquele amor. O apego é o pertencimento sem consciência. Porque eu posso pertencer a um determinado grupo, ter consciência desse pertencimento a esse grupo, mas não querer que ele me pertença. Ou achar que eu estou pertencendo de tal modo que não posso mudar de grupo. Então, é como se fosse quando nós nos apegamos de forma desequilibrada, nós perdemos a noção de quem somos. Nós perdemos o limiar onde começa um e começa o outro. Né? Então, nós acabamos por fazer, na verdade, uma conexão que, como diz, acaba tirando o pedaço. Ou seja, se eu me afastar de Dona Beth, porque eu estou tão apegada a ela, se eu me afastar dela, eu vou morrer. Né? E é interessante isso, quando nós temos esse apego exacerbado, nós acreditamos que se eu me afastar do outro, a minha vida acaba. E nós sabemos que, aí a gente vai para a questão dos laços familiares. Nós sabemos que existem encontros, sim, de espíritos que em outras encarnações foram familiares e que hoje não fazem parte da família consanguínea. Né? E que nós temos os laços também consanguíneos e temos os laços espirituais. Mas existe um processo reencarnatório em que a separação hoje que eu possa ter de Dona Beth, amanhã eu posso reencontrá-la. É desapegar-se, é saber que Dona Beth tem um processo dela, então ela precisa seguir, eu preciso deixar ela seguir. Eu preciso deixar que ela encontre o caminho que vai levar ela a esse despertar de consciência e possibilitá-la a encontrar o seu propósito na vida. Mas a partir do momento em que eu deixo Dona Beth presa a mim, eu estou privando ela dela seguir e dela evoluir. Né? Então, são justamente isso, se nós observarmos, inclusive no livro Céu e Inferno, né, nós vamos encontrar alguns testemunhos que são dados, relatos que são dados, em que o maior sofrimento em que os espíritos, ao desencarnarem, eles encontram é o apego a coisas que deixaram, a posições que ocuparam, né, a pessoas que amaram, porque não conseguiram libertar-se. Então, a espiritualidade está a todo momento, através dos seus relatos, através das psicografias, das psicofonias, através de várias situações dentro da casa espírita e na literatura vasta que tem, nos dando testemunho das consequências do apego exacerbado. Né? Porque eu também não posso ser totalmente desapegada. Eu estava, os minutos que antecediam o nosso encontro, eu estava refletindo sobre isso, né, sobre os meus apegos, os apegos que eu ainda tenho, e eu disse assim, poxa, eu tenho medo, às vezes, eu acho que o meu medo de me desapegar tanto das coisas e das pessoas é desencarnar. Né? Porque se não tiver mais sentido para eu continuar, eu posso simplesmente desencarnar. E às vezes a gente fica apegada. Eu lembro que em dezembro de 2019 eu viajei a trabalho, né, e em um episódio assim eu acabei parando no hospital e quando eu cheguei no hospital a minha pressão estava 4/2. Era a única coisa que conseguiam aferir era a minha pressão 4/2. E a única coisa
que eu pensava naquele momento e que eu olhava para o meu colega de trabalho e dizia era, olha, se acontecer alguma coisa comigo, tem um prazo do município tal que tem que ser feito, o prazo é amanhã. Não esqueça, sabe? Se eu morrer agora, faça isso para mim, para não ficar uma pendência. Apego. Né? É o apego que muitas vezes nos faz deixar até de viver, de ter o convívio com a família para dar conta do mundo, das coisas do mundo, para dar conta das coisas do dia a dia. Porque quantos de nós não se coloca na condição, quando eu tiver tempo eu farei isso? E por que nós não temos tempo? Porque somos apegados aos detalhes. Ainda não estamos na condição de dizer, peraí, mas isso aqui é importante também. Então eu vou deixar em um outro momento, eu cuido disso, vamos cuidar disso também que é importante. E nós continuamos querendo dar conta do mundo. Então, na questão 895, quando Kardec pergunta a parte, os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? E o destaque que eu trouxe foi justamente do nosso tema, onde os espíritos dizem o apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. E aí a gente vê, nós estamos em uma época onde o ter é muito mais importante do que o ser. Nós estamos em uma época em que ostentar é muito mais importante do que acolher e amparar. Né? Então, quantos são aqueles que não têm em casa, vamos dizer assim, o que comer, mas continuam ostentando uma TV grande, um iPhone, um telefone de última geração e cada ano trocando mais. Né? Por que isso? Então, a gente percebe que isso só denota o quanto nós ainda precisamos evoluir. O quanto precisamos desapegar, porque à medida que nós nos desapegamos, nós vamos, como diz, flutuando, ficando mais leve. Nós já temos um corpo físico que nos coloca na condição e nos coloca de tal forma que aprisiona o nosso espírito. Nós sabemos que é por conta, muitas das percepções que ainda não temos, é justamente pela densidade do corpo físico que ainda utilizamos, ainda temos. E que à medida que nós vamos evoluindo, mais fluido vai ficando o nosso corpo. Né? Então, à medida em que nós vamos nos desapegando, que nós vamos abandonando bagagens, nós vamos conseguindo perceber a presença de Deus mais latente em nossa vida. Nas pequeninas, como nas grandes coisas, nós iremos conseguir perceber essa, como diz, né, essa presença e, ao mesmo tempo, compreender a palavra de Jesus quando ele fala, o meu fardo é pesado e o meu jugo é leve. Porque quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos caminhando junto com ele, nós percebemos que não é tão grande a desdita como nós imaginávamos. O peso da prova já não é mais tão pesado. Os obstáculos, aquela palavra de Jesus que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se você disser, move-te, a montanha move. É possível. Porque é uma perspectiva que nós criamos da vida. Mas se eu estou tão apegada ainda àquilo que me imobiliza, aquilo que me paralisa, que é o apego, estou apegada a uma condição de vida em que eu desacredito dessa possibilidade de avançar, se eu estou apegada a uma condição onde eu preciso estar inserida em determinado grupo, seja familiar, seja de trabalho,
seja grupo de lazer, para ser feliz? Estou apegada a esta ideia. Se eu não me liberto dela, eu vou ficar paralisada, vou ficar exatamente neste lugar. Quando a gente fala do Cristo Consolador, quando a gente fala que a doutrina espírita, para os espíritas, é o Cristo Consolador, nós percebemos que a doutrina espírita ela veio de modo a nos libertar, a nos dar uma perspectiva e um olhar diferenciado de mundo que nos permite olhar o outro na condição que ele pode ser. Você não pode tirar de uma macieira um cacho de uva, porque a macieira não dá uva. Então, a gente precisa olhar, buscar conhecer-se, buscar saber as nossas possibilidades, desenvolver as nossas potencialidades, porque o Evangelho nos ensina exatamente isso. Jesus, quando veio, ele não veio nos dar as respostas, ele veio nos dar o caminho para que nós pudéssemos, através da leitura e do aprendizado, percorrer com amor, com serenidade, com abnegação, com renúncia, ou seja, nos transformando. Nós fomos criados simples e ignorantes. E se nós olharmos para quem somos hoje, nós já mudamos um pouquinho esse cenário. Ainda cometemos erro, ainda temos determinada condição de apego, mas se nós bem observarmos, nós já melhoramos muito. Nós já conseguimos olhar para essa condição. Nós já conseguimos nos ver, nos perceber e saber o que nós aguentamos e o que não aguentamos. Nós podemos abrir mão de pessoas. Nós podemos abrir mão de coisas. Nós podemos abrir mão de situações. Muitas vezes será doloroso, porque é mudança. E tudo aquilo que muda nos tira do lugar de conforto ao qual estávamos acostumados. E é justamente isso que nós temos cada dia mais evitado. Sair do lugar em que nós estamos. Porque a comodidade nos faz escrava. Nós nos apegamos a ela. É interessante que, às vezes, a gente, por o sapato ser bonito, nós mulheres principalmente, porque ainda temos essa vaidade. Eu, pelo menos, tenho vaidade com sapato, eu adoro sapato. Mas, às vezes, a gente calça o sapato, ele está apertando, está doendo, mas para não perder a pose, a gente não tira. Volta com o pé esmigalhado. Né? E no dia seguinte, que a gente poderia descartar e dizer, não, não serve no meu pé. Não, mas ele foi caro, ele é bonito, vamos usar. E a gente continua insistindo. É assim o apego. Isso é a representatividade do apego. E isso, se nós observarmos, é na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as situações. Está doendo, mas ainda assim a gente continua. Né? E quando a gente... Isso é apego. E para a gente, quando Jesus diz, vai, deixa tudo que é teu e segue-me, ele não quis dizer para que ninguém que fizesse voto de pobreza, mas que se desapegasse. Para quando nós estivéssemos com ele, estivéssemos por inteiro. Estivéssemos de coração, estivéssemos na entrega, e não apenas na superficialidade. Não é ir para a igreja, para a casa espírita ou para um templo evangélico apenas pela aparência. Mas é para estar, desapegar naquele momento, se desapegar do mundo. Viver o espírito e deixar a matéria. Deixar as coisas materiais, as preocupações do dia a dia, que muitas vezes nos torna escravos delas. E o apego nos escraviza. O apego nos coloca exatamente em uma condição onde é mais fácil ficar onde eu estou do que buscar um novo caminho. Porque eu vou olhar as comodidades. Eu lembro disso porque o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que é a casa
onde eu trabalho há mais de 20 anos, né? Eu não conhecia nenhuma outra casa. Hoje eu estou tendo a oportunidade, graças a essa condição de facilitadora, né, que às vezes me convidam, tenho conhecido outras casas, mas sempre trabalhei na Casa Espírita, no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Mas tive a oportunidade de conhecer outra casa, onde, querendo fugir da casa que eu estou, eu quis experimentar o novo, né? E fui para essa casa onde existia uma tradição em que só homens participavam faziam preleções, onde só homens atendiam, né? Participavam de mediúnica, e as mulheres, elas tinham um papel secundário, elas faziam o serviço, como na verdade eu acho que em muitos lugares, mas as mulheres faziam um papel secundário. Mas eu me resignei e fui. E disse, eu quero conhecer, eu vou sim. E eu vi a espiritualidade quando só ouvi a espiritualidade dizendo, siga eles. Né? E eu segui aquele monte de homens caminhando e eu fui atrás. Disse, tá, vou seguir. E quando eu me dei conta, eu estava dentro de uma mediúnica só de homens. Né? E aí, quando alguém foi fazer uma colocação, outro segurou e disse, não, deixa ela participar. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes a gente se apega a conceitos, a dogmas, a rituais, e que a espiritualidade agindo, ela nos direciona para um outro caminho. E eu fiquei o tempo em que era para eu ficar. E entendi que ali eu tinha aprendido, o que eu tinha ido aprender, eu tinha aprendido, e fui de volta para minha casa de origem. Para trazer como diz, para me motivar a buscar entender e aprender melhor a doutrina que eu professo, a fé que eu professo. Né? Então, tudo é aprendizado, é o desprender-se, é o desapegar-se de determinadas condições. Né? É um centro espírita que antes, na verdade, era uma maçonaria, e eles se tornaram espíritas. Né? Então, por isso, há a questão do masculino predominante na casa. Hoje não, a casa foi mudando, mudando, e hoje, ao visitar a casa, já é em pé de igualdade, onde todos são espíritos encarnados trabalhando em prol do bem. Então, tudo é aprendizado. Eles também foram no processo de desapego, certo? Daquela crença de que há uma separação. E aí, na pergunta 917, a gente vai ter justamente a grande questão de que muitas vezes ela vai tratar do egoísmo, mas o egoísmo também é uma forma que nos leva muitas vezes ao apego. E o combate ao egoísmo é uma forma de combater esse sentimento de posse, de ser dono, de pertencer a você, algo ou alguém que não pertence. Então, ele diz aqui que, em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. Desapegar-se é renunciar à própria personalidade. É dominar o ego ao ponto de conseguir equilibrar. Né? Então, a lição do Evangelho, na verdade, ela nos traz justamente para uma reflexão acerca dessa nossa condição, né, de espíritos encarnados, dessa nossa condição de buscar, né, esse entendimento de pertencimento, não como algo que faça parte de você, mas algo que está ali para você. Onde você está exatamente no lugar que você precisa estar. Mas não precisa eternizar-se ali. Porque nós estamos. Então, estar é passageiro. O tempo que nós... É interessante como para nós demora 100 anos. Para a espiritualidade, 2 segundos. Então, o tempo que nós passamos aqui é muito rápido. Para nós nos apegarmos ao ponto de nos escravizar. Nos apegarmos ao ponto de não nos deixar evoluir. De querer que todos estejam no mesmo tempo que a gente.
de querer que todos façam parte de um contexto, quando nós aprendemos no Espiritismo, a cada um conforme o seu tempo. Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos nos desapegar daquilo que já não nos traz mais nada. Né? Não adianta você querer tirar leite de pedra, porque não sai. Nós precisamos entender que essa é caridade desapegar-se. Caridade para consigo. Caridade para com os outros. Porque não tem coisa mais, como diz, eu acho que mais dolorosa do que você ter do seu lado ou ter uma condição que lhe causa dor ou que cause dor ao outro. Né? Então, quando fala no egoísmo, é porque eu não posso querer que a minha felicidade seja em detrimento do sofrimento do outro. Né? Por quê? Porque nós estamos aqui em um processo de aprendizagem. Essa é a grande escola. E nós tivemos, quando a gente fala em apego, nós vamos falar da questão, sim, do Covid, do processo de Covid, onde as pessoas eram tão apegadas, mas tão apegadas, que o sofrimento foi muito maior do que se podia imaginar. Mas o sofrimento, para nós espírita, foi maior, porque nós desconhecíamos a verdade de que a vida após a morte. Não, porque sempre fomos apegados. Ainda temos o apego em nossas vidas. Ainda temos aquela condição de que tem que ser para sempre. E porque ninguém morreu. Só mudou de roupa. Voltou para a pátria espiritual e continua vivo. Mas, como nós ainda temos o apego à matéria, é aquele ver para crer, nós precisamos ter esse contato físico, nós acreditamos que ainda continuamos no sofrimento, porque fisicamente não está mais ali. Mas tudo é aprendizado. Então, quando eu vejo o apego na visão espírita, né, eu trago justamente porque é o trabalhar a si mesmo. É um olhar para dentro, vamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós. Vamos fazer essa viagem interior, buscar compreender o que ainda precisamos mudar dentro de nós. Vamos deixar ir quem precisa ir. Vamos deixar situações e coisas que já não trazem mais para a gente aquela alegria do início. Vamos mudar, sim, de estação. Eu lembro de um funcionário de uma loja que eu gerenciei durante um tempo, que ele, para não ouvir outras rádios, que ele era da Igreja Universal do Brasil, ele pegou aquele botãozinho que muda de estação e coloca um super bonder. Né? Ele não se permitia nada novo e diferente. Ou seja, uma mudança para ele era muito mais difícil de uma mudança para nós, que temos uma fé raciocinada e temos a condição de pensar o nosso hoje, pensar o nosso amanhã, onde é que eu quero estar, e promover as mudanças necessárias para que nós consigamos realmente promover esse progresso em nossas vidas. Né? O Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, quando vai nos trazer a questão da lei do progresso, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de justiça e caridade, amor, justiça e caridade, nós percebemos que tudo o que vivemos está inserido neste contexto. Nós não perdemos absolutamente nada. A necessidade de que acabe para que se recomece outro ciclo. A destruição, a lei de destruição é de renovação. Mas nós não compreenderíamos a renovação de forma diversa. Então é preciso que se feche um ciclo para que se comece outro. É preciso que se abandone o velho para que o novo chegue. Então precisamos abandonar velhos padrões em nossas vidas, de modo a nos libertar e permitir vivenciarmos o novo.
permitirmos olhar para essa vida, a vida que Jesus nos mostrou, com bons olhos, onde a gente não veja as dificuldades, mas que a gente esteja disposto a trabalhar em prol da autotransformação. É trabalhoso, não é difícil. Requer dedicação, requer abnegação, requer renúncia, requer vontade, perseverança, requer muito amor. Não o amor materializado, porque o amor materializado, ele traz o apego, traz o escravizamento, traz uma condição de que nós não necessitamos. Mas o amor espiritual, aquele amor que vem para além da nossa compreensão. O amor que não espera nada em troca. O amor que liberta, o amor que permite chegar aonde se precisa chegar. Né? Então, e sempre, claro, praticando os ensinamentos do Cristo. Amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas é libertação. É desapegar-se das coisas materiais. É entender que o reino de Deus não é deste mundo. É um reino espiritual. E aí a gente vai percebendo que tudo o que nós vivenciamos hoje é consequência das nossas escolhas de ontem. E que só nós podemos mudar. Nós não precisamos, nós estamos andando ciclicamente, mas nós não precisamos. Nós podemos escolher uma nova forma de viver. Se nós temos uma fé raciocinada, nós nos colocamos na condição de fazer escolhas diferenciadas. Não precisamos seguir rebanho. Nós precisamos seguir o Cristo. Nós precisamos buscar essa verdade dentro de nós. Nos desapegar de velhos padrões. Nos desapegar de velhos conceitos. E buscar não nos apegar, mas apenas seguir em frente. Libertando, amando, perdoando, buscando alimentar em nós o que há de melhor em nós. E agora só para a gente fechar, que eu acho que eu já extrapolei até o tempo, né? Uma coisa que eu achei mais interessante é que apego não é vício. Né? Porque nós falamos das vicissitudes, mas o apego não é vício. Apego é padrão de comportamento que nós desenvolvemos ao longo do tempo e por não querermos nos sentir abandonados, nós nos agarramos a algo que, em tese, nos salvaria. Então, se nós temos uma fé raciocinada, se nós fazemos essa propagação desse amor do Cristo, nós precisamos nos desapegar das coisas que não vão mais nos levar a lugar nenhum. Né? E das pessoas que precisam seguir também. Porque quando nós nos apegamos às pessoas, nós temos a falsa sensação de que vamos salvá-las. E ninguém salva ninguém. Né? Só o Cristo salva. Então, meus irmãos, queria muito agradecer a todos vocês essa vibração amorosa, essa possibilidade de trazer um tema tão delicado, mas ao mesmo tempo tão cheio de riqueza, porque faz com que nós consigamos refletir, olhar para dentro de nós e curar em nós o que precisa ser curado. Curar as feridas, olhar as cicatrizes com bons olhos, saber que as cicatrizes fazem parte. Né? Faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, da nossa possibilidade de evoluir. E que nós possamos olhar para o nosso mundo, né? Desse mundo que nos cerca, nessa família que nos cerca maravilhosa, que é a nossa escola maior, é a nossa família, e que nós possamos compreender o momento de cada um e deixar ir quem precisa ir. Para que nós possamos percorrer esse caminho evolutivo com consciência, com muito amor no coração e, claro, aprendendo sempre. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada. Muito obrigado, minha querida. Foi ótimo sua explanação. Várias reflexões, né, nesse tema tão essencial e tão atual. É um tema bastante complexo, que envolve
envolve muita, assim, digamos assim, coisas profundas, né, no nosso psicológico, da nossa vida. Nós temos que nos, assim, estudar mais, refletir mais sobre isso para a gente poder evoluir nisso, né? Porque, quer falar alguma coisa? É que eu lembrei de uma história de uma pessoa que era muito apegada e tinha muitas coisas, né? Isso para a questão mesmo de você, a gente ver o quanto é necessário. Se nós observarmos, um dia a gente parar e olhar a vida da gente, olha em volta, só para a gente ver o que, que a gente tem, né? E a gente perceber aquilo que é realmente essencial. E ela foi morar, ela tinha muita coisa e foi morar fora do Brasil. Só que para ela fazer essa viagem, ela não podia levar tudo que ela tinha. Então ela teve que escolher as peças essenciais para levar. E ela foi embora para lá. Ao invés dela acumular várias coisas, ela aprendeu a viver com aquele pouco. Né? E eu acho que o apego nos faz acumular. A gente acumula segmento ou sentimento, a gente acumula coisas, a gente acumula experiências. E, claro, nesse momento que nós estamos aqui, a gente partilha algumas experiências da nossa vida, né? Mas o desapegar, o deixar para lá, é mais difícil, reduzir bagagem. Né? E ela conseguiu porque ela disse que ficou com apenas 5 peças de roupa. Né? E é difícil acreditar que alguém consiga, porque a gente ainda não consegue fazer isso. Né? Mas cada um no seu processo acaba vendo que, apesar, não é a dificuldade, é o trabalho que dá fazer essa transformação dentro da gente. Né? Mudar isso. Ah, com certeza. E vocês, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar mais alguma observação, algum ponto, né, importante da palestra? Isso é bom ou pode ser ruim também, né? É. Quer falar alguma coisa, avó? Tá com o microfone desligado. Veja se Lu pode ajudar a senhora. Aí, Pronto. pronto. Não, aqui o trabalho da nossa irmã foi maravilhoso porque ela alertou, lembrou em nossas vidas tantas coisas, nossas vidas, tantas coisas que nós precisamos nos desapegar, né? E nós não percebemos, não observamos isso. Então, é uma lembrança muito importante, é uma lembrança necessária em nossas vidas, né? Porque nós realmente temos tantas coisas que nós precisamos nos desapegar, né? Coisas importantes que a gente acha que é impossível viver sem aquilo, e na verdade não são tão importantes assim. Isso aí foi muito importante nesse momento que ela nos alerta, nos faz lembrar, nos faz olhar em volta e ver o quanta coisa nós guardamos e que não precisamos. É isso. Muito bom, maravilhoso. Massa, avó. Show de bola. Mais alguém quer falar alguma coisa? Dani, boa Eu noite. mesmo, Paulinho, boa noite. Essa palestra de hoje valeu para mim, que eu sou apegada assim, a muita coisa mesmo. Tem coisas que eu tenho, não uso, não tenho coragem de me desfazer. Dou assim alguma coisa, mas não me desfazer. Mas hoje valeu para mim mesmo, vou refletir em cima disso, da agora em diante, para ver se eu melhoro um pouquinho. É. Muito obrigado, Marta, valeu mesmo. Que bom. Beth sabe que eu sou bem apegada a filho, a tudo, né, Betinha? Oh, nós todas somos. Eu acho que eu sou pior, Beth. Você não é igual a mim, não, eu sou pior. É, eu não Sou. sei.
Só você sabe Mas que eu nós somos muito apegados mesmo a muitas é, coisas. E não há necessidade de jeito nenhum. é. Tem hora que eu digo, só tem um É. corpo, meu E Deus, pra que tanta coisa? Acho que eu dei Uhum. desfazer, passar para frente. uhum. É certo. Agora de sapato apertado eu não fico não, viu, Marta? Apertou meu pé, eu não quero não. Eu fico sim, com certeza. Se for bonito, não quero largar. Então, apertou meu Fica pé, por isso que ali. tem que na compra tem que usar, andar para lá, andar para cá, ver se consegue. Não gosto que nada me aperte assim o pé. Hum, Ainda mais sentir dor, tá doido? Já chega. hum. Paulinho, cadê Paulo, filho? Ou Paulo, pai e Lita? É. Eles estão ocupados hoje, questão de trabalho mesmo. Ah, sim, sim, E sim. aí Sei, eles pediram para. E aí meu pai pediu para mediar. pensei Hoje que a era atividade. ele para. Não, não. Uhum. Mas ele tá bem. Ele Ah, tá ótimo, graças, com parte do trabalho acumulado, serviço. uhum. Graças a Deus. Um E, abraço. valeu. Você queria falar o quê, Dani? Vai falar. Não, eu tenho só que parabenizar a Marta, né, por essa palestra que realmente fez com que a gente visse cada pontinho, né, do apego que a gente tem, né, com as coisas que realmente muitas vezes não, né, não leva a gente a lugar nenhum, né. E engraçado que quando eu vi que a palestra, né, que foi lançada, a palestra do desapego, imediatamente eu fui para o guarda-roupa e tirei um bocado de coisa. Hoje eu fiz uma faxina na casa, né? Principalmente no guarda-roupa. E realmente, né, a gente tem muita coisa e como Luísa falou, isso só tem um corpo, né, hoje, assim. Então, assim, por que a gente quer tanta coisas, né, coisas que não dá mais na gente, que a gente sabe que a gente não vai mais usar, mas fica no guarda-roupa. Né? Então, assim, não só isso, como todos esses pontos que você, Marta, falou e falou assim sabiamente sobre o desapego mesmo, né? O apego que a gente tem, né? E faz a gente realmente refletir muito. E com certeza eu vou dormir e acordar com com essas Eu suas fico. palavras, né? E sábias mesmo. E te parabenizar mesmo pela palestra. Foi maravilhosa. Viu? Foi um prazer te conhecer também. Mila, Obrigada. E vamos aproveitar então esse momento também e fazer a faxina emocional, com né? certeza. Desapegar na parte emocional, trabalhar esse emocional, esse interior, né? Que é crucial para que a gente arrume a casa lá fora, mas principalmente a casa dentro de nós, Com né? certeza. Que é o que o Evangelho nos orienta, é arrumar essa casa interior também. É isso aí. Ah, com certeza. E é importante, né, se lembrar, né, o quanto esses apegos estão relacionados com nossas carências, né? Então, quando a gente às vezes tem traumas não curados, né? Às vezes da infância, coisas que a gente passa na infância ou na adolescência, né? E aí aquilo se torna, às vezes, uma carência grande. E aí a gente meio que busca coisas para meio que preencher isso, né? Esse, como se fosse um buraco, né? Nossa vida e tal. Também são as memórias de vidas passadas, né? Elas acabam fazendo com que nós nos agarremos a determinadas situações e pessoas como se fosse nos salvar de algo, ou até mesmo com medo de se sentir vazio, né? Então, é a questão quando fala dos filhos, é o que na psicologia fala síndrome do ninho vazio. A gente não quer que os filhos cresçam, porque a gente se apega aos filhos e a gente não quer que os filhos cresçam e que sigam seus caminhos. E o maior aprendizado é deixá-los ir, deixar que eles cresçam, deixar que eles façam o caminho deles. Eles vão cair, vão ralar o joelho,
vão se machucar, né? Mas também vão aprender com aquelas cicatrizes, com aqueles momentos vivenciados. E apego é isso, é querer todo mundo perto, né? Querer todo mundo junto. Quando a gente cresce, né? E tem que seguir. Aí vou mais uma vez só fazer uma ressalva do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é justamente demonstra o desapego de Jesus quando ele diz: quem é tua mãe, quem é teu irmão, né? É desapegar-se, é saber que nós somos uma família universal, que ainda que alguns se distanciem, outros virão, né? E entender isso e agregar e acolher é aceitação, né? É desapegar-se, é entender o sentido da vida, não na caixinha, mas fora da caixa também, né? Então, esse assunto, se deixar, a gente passa a noite aqui, viu, Paulo? Então. Ah, com certeza. A gente tem muito que aprender ainda, né? A gente tem que todo dia trabalhar um pouco essa parte emocional, né? Todo dia, da mesma forma, né, que a gente cuida do corpo, né? Quando a gente machuca, né? A gente bate o braço, a gente... Às vezes estava vendo até uma palestra de Haroldo Dutra, né? Que é palestrante, né, do Espiritismo e tal. E ele falando que, da mesma forma que a gente tem os traumas no corpo, né? Que a gente quebra o braço e tal, a gente pode ter traumas psicológicos, né, traumas psicológicos, e que a gente precisa buscar aos poucos ir curando. Primeiro a gente tem que aceitar aquilo ali, né? Aquilo que existe, aí depois tem que ressignificar, tem que ir buscando formas de lidar com aquilo. E isso está relacionado muito com essa coisa do apego, né? Porque a gente se apega porque a gente está com algo ali, né? Que não está em equilíbrio, algo que está precisando equilibrar mais, né? No sentido de ter um autocuidado especial nesse campo aí. Mas o bom é que a gente tenha consciência, viu, Paulo? Já temos essa consciência. E é o que vamos fazer a partir de agora é que vai fazer a diferença. Se nós já tivéssemos alcançado todo esse equilíbrio, não estaríamos mais aqui neste plano, né? Já teríamos evoluído. Mas o processo é agora. E trazer a primeira coisa é despertar da consciência. A partir do despertamento é o que vamos fazer com essa oportunidade que nos é dada. Aos poucos nós vamos nos permitindo transformar-nos. E à medida em que nós vamos nos transformando, nós vamos transformando tudo à nossa volta. Vamos transformando todo o ambiente, né? E o grande desafio é esse. É nós aceitarmos primeiro que estamos adoecidos e ainda necessitamos de nos curar. Então esse é o primeiro passo para iniciarmos a cura. A grande questão é que a gente quer chegar na formatura antes de passar por todo o aprendizado, né? Porque seria muito mais prático. Seria muito mais prático simplesmente nós avançarmos. Mas a partir do momento em que a gente precisa dar um passo de cada vez, entender cada processo, nós nos permitirmos ter consciência do processo vivenciado, né? E aceitarmos que ainda temos certas dificuldades. A gente vai errar diversas vezes, a gente vai fraquejar em diversos motivos, mas o grande mérito é não desistir. O grande mérito é ter essa consciência e não entregar as armas. É lutar por nós mesmos. Porque o grande desafio da vida não é o outro. Não é o meu irmão, não é a minha mãe, não é meu filho. Sou eu. É vencer a si mesmo. Vencer aquilo que você traz dentro de você. Né? E promover essa transformação com muita amorosidade. Primeiro a ser acolhido, eu preciso me acolher primeiro. Porque eu não posso querer que Paulo me aceite, que Dona Beth me aceite, se eu não me aceito, eu não me acolho. Né? Então, a gente se apega porque a gente não quer
se aceitar. Então é mais fácil me apegar a Paulo, porque eu acho que Paulo vai me salvar. Então eu quero uma salvação. Muitas vezes são várias Ok. pessoas que seguem determinadas religiões, que seguem determinadas fé, professam determinadas fé, como uma forma, esse é o apego, como se fosse a salvação da vida deles. Mas não fazem nada para se modificar. Então, esse movimento é de dentro para fora. A transformação só vai existir se ela acontecer dentro de mim. E é dolorida. Nós sabemos disso. É dolorida porque nem sempre nós iremos nos encaixar. Nem sempre nós iremos nos sentir pertencentes a determinado grupo, a determinada comunidade, ou o que quer que seja. Né? Que a comunidade tinha no Orkut, hoje não tem no Instagram, né? Mas pertencentes a essas comunidades. Então, nós ainda vamos vivenciar muitos desafios. E que bom que nós temos a oportunidade de aprender, de hoje pensar de uma forma e amanhã já não pensar mais da mesma forma. Porque se amanhã eu acordar e olhar para esse contexto do apego, eu já não serei mais a mesma. Eu já vou olhar com um outro olhar. Porque nós estamos em constante mudança. Isso é o progresso. É não ficar paralisado. E que nós possamos nos permitir olhar para nós com mais amorosidade. Nos aceitar, compreender que também temos o nosso tempo. E que não adianta eu pegar o trem-bala. Que o trem-bala pode não me levar a lugar algum. Porque, às vezes, o meu caminho, o meu caminhar, vai ser de jegue mesmo. Ou a pé, ou de bicicleta, né? Ou de patinete. Mas é ter essa compreensão. E quando me transformar, fazer esse processo de autotransformação, que ele seja real. Porque eu posso pegar o trem-bala e não fazer nenhum efeito na minha transformação. Mas eu posso dar um passo de cada vez e compreender cada processo vivenciado. Então, é o desapegar-se das coisas, das pessoas, das situações, sem culpa, sem medo, acreditando que está sendo conduzido por Deus, acreditando que em todos os momentos a presença de Deus é garantida. Por quê? Porque é sincero, é com amor, é com consciência e é com vontade. Porque de nada adianta fazermos todo o caminho se não tivermos vontade, se não tivermos um propósito. Né? Então, é aquele movimento onde a gente olha para fora com maior facilidade, mas a gente tem a dificuldade de olhar para dentro da gente. É aquele momento de olhar e saber que se eu digo não a Paulo, eu não digo não a Paulo para ofendê-lo, eu digo não a Paulo porque Paulo, neste momento, o não é mais confortável para mim. Né? Eu posso me desapegar de uma condição hoje. E posso perceber que existem coisas muito melhores e maiores para mim. Ou eu posso ficar escravizada e apegada à condição que vivo hoje e perder todas as oportunidades de mudança. Então, o trocar de roupa é escolha. O seguir adiante é escolha. O deixar ir, o desapegar-se, o abandonar bagagens, são escolhas. E o nosso livre-arbítrio, que nos foi concedido, outorgado por Deus, nos permite escolher. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos pensar, não aonde eu quero que o outro esteja, mas pensar aonde eu quero estar. O que eu preciso fazer para eu alcançar aquilo que hoje eu acredito que eu necessite.
Quais são as bagagens que estão me impedindo de seguir? Que essas bagagens emocionais, que são as bagagens mais pesadas, é o apego, vamos dizer, é o orgulho, é a vaidade, é a raiva, é o medo, que nos impedem, porque puxa a gente mais para a terra. Os que nos aproximam mais da vida espiritual é o amor, é a abnegação, é a renúncia, é a aceitação, é a compreensão, é a caridade, é o acolhimento. Então, que nós possamos alimentar, e o desapego, né? Que nós possamos deixar essas bagagens que nos aprisionam para a gente alcançar as que nos libertam. Né? E vou parar de falar, senão eu vou falar mais tempo, viu, Paulo? Você me pare aí. Ah, estava aqui aprendendo, né? Refletindo, tá? Porque são tantas informações que você vai falando, você vai lembrando, vai falando, vai lembrando, vai lembrando. É exatamente isso. E olha que eu falei contigo ontem, né, sobre o tema. Foram 24 horas para se pensar, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu acredito muito na espiritualidade, eu agradeço muito a minha guiança, que não me abandonam e que me deram essa tarefa, né, com tanta amorosidade, porque eles só me pedem para eu confiar. E é isso que a gente faz, é confiar, porque vem o que é necessário para mim e para aqueles também que tenham ouvidos de ouvir, né? Mas é tudo aprendizado. É, e que nesse aprendizado a gente possa lembrar também da gente conseguir nos amar também, né? Para que a gente possa nos curar de tanta coisa que a gente se apega e tal. E assim, Divaldo Franco já falou isso, Joana de Ângeles, né? O próprio Haroldo fala isso, até roçando aquele palestrante espírita, roçando. É, Rossandro Basta, porque é difícil mesmo o sobrenome. Mas eu um sei. sobrenome estrangeiro, eu não me arrisco a falar, não. E fala da questão do alto amor, né? Que o alto amor ele é uma forma da gente curar nossas mazelas, né? Morais, psicológicas, tal. E se a gente se amar, se torna mais fácil a gente se desapegar das coisas, né? Porque a gente vai perceber que não faz muito sentido a gente colocar o nosso bem-estar em coisas transitórias, aquilo que a gente não tem controle, né? E uma das coisas do sofrimento da questão do apego é exatamente isso, né? Que é como se sua felicidade. Acho que a internet de Paulo congelou. Ver se ele retorna. Paulinho, Congelou e deve ter caído a internet. Mas. Ah, voltou. Congelou, Paulo, naquela hora. Foi porque eu caí. Mas ainda bem que isso ainda está acontecendo. Estão me ouvindo? Agora sim, ficamos lhe aguardando. Estão me ouvindo agora de novo? Estamos sim, pode falar. Tá. Deixa eu só deixar aqui no celular. Vou botar aqui pelo celular para ver se. Para ver se eu fico mais seguro em relação a cair e tal. Acho que é a internet, é o repetidor de sinal que está tendo problema. Mas aí é isso. É tanta coisa, né? Esse assunto complexo e tal. Aí eu queria saber se mais alguém queria
acrescentar alguma coisa, né? E foi uma ótima palestra. Muito obrigado Eu que agradeço. pela ajuda. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, pela amorosidade com que sempre sou recebida, né? Agradeço não apenas aos encarnados, mas também a todos os desencarnados. A gente às vezes esquece de citá-los, né? Mas nós sabemos que eles também participam. Então, que nós possamos, na verdade, acolhê-los e que eles também possam entender que desapegar-se faz parte, né? E que o apego nos traz esse sofrimento, mas o desapego nos dá a libertação. Então, muito obrigada mais uma vez, Paulo, pela confiança. Obrigada a todos vocês por me emprestarem os ouvidos, o coração, né? Nesses momentos de reflexão. Certo. Então, vamos terminar o nosso encontro com uma oração. Você poderia fazer, Marta, uma oração e depois, né, a gente passaria a palavra para a Dona Beth. Mas se você quiser, vó, você pode também fazer a oração. Pode. Quer fazer logo, vó? Eu havia pensado, inclusive, nela, viu? Então é melhor fazer mesmo. E aí ela já termina com a última parte que a gente sempre faz da oração, tá bom? Então, meu irmãozinho, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e mentalizar a figura de Jesus em nossas vidas. Vamos dizer assim, amado Mestre Jesus, que a tua misericórdia se estenda por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos que sofrem, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com saúde, mas nem te conhecem. Que a tua luz bendita se estenda sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta, sobre a nossa terra. Que a tua luz bendita, Jesus, abençoe os nossos irmãos desta nossa comunidade de Salvador, nos trazendo a paz que precisamos tanto, a serenidade, a luz, e envolve-nos, Senhor, na tua misericórdia. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos. Abençoa todos aqueles que precisam estar despertos para a tua presença, Jesus. Aqueles que estão passando por dificuldades, por dores, por enfermidades, enfim, Jesus, pelo desespero da vida. Envolve-nos, Senhor, no teu amor infinito e guia-nos no teu caminho sempre. Envolve-nos, Senhor, na tua luz bendita. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. E que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor, com todos nós, com muita paz, com muita luz e muito amor, para que possamos prosseguir sempre na caminhada com Ele, com o nosso amado Jesus. Abençoa, Jesus, a nossa irmã palestrante, que nos trouxe tantas reflexões para nossas vidas, para a nossa caminhada dia a dia. Que a tua luz bendita, Senhor, se estenda em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, vó, pela sua oração. E é isso, pessoal. Poxa, eu estou muito feliz. Eu precisava ouvir isso e eu realmente me emocionei muito. Precisava realmente ouvir isso. E é isso, né? Em um momento, vamos postar isso no nosso canal do YouTube, né?
e depois passar para todo mundo, né? E é isso. Então, obrigado. Boa Alguém quer falar? noite. Tá bom, meu Boa, filho. Deus te abençoe. boa Deus te noite, fortaleça. fica com Deus. Gratidão por tudo, viu? Boa noite. Marta, muito Oh, boa obrigada noite, pela meu sua live. amor. Vem aqui na frente para o pessoal lhe ver, vem. Tá, vou interromper a gravação. Viu? Aqui, pronto. Dá uma